Olá pessoal do canal Oliver Invest, eu sou Alisson Oliveira e vamos para mais um resumo econômico. E hoje a gente vai falar um pouco aí sobre o crescimento econômico da China, que atingiu a meta. Em 2024, a economia da China atingiu com sucesso sua meta de crescimento, expandindo 5% anualmente. Esse crescimento foi impulsionado por um aumento robusto de 5,4% no PIB durante o quarto trimestre em comparação com o mesmo período no ano anterior, superando as expectativas do mercado de 5% e marcando o maior crescimento desde o segundo trimestre de 2023. As medidas de estímulo do governo chinês, implementadas desde setembro de 2023, contribuíram significativamente para essa conquista. Então, assim, apesar desse resultado positivo, as preocupações permanecem sobre as perspectivas econômicas do país para 2025, particularmente em relação às relações comerciais e aos riscos deflacionários persistentes. Já nos Estados Unidos, a inflação mostra sinais de alívio, mas o Banco Central americano permanece cauteloso. Então, assim, os Estados Unidos ele está experimentando algum alívio na inflação em dezembro, com índice de preço ao consumidor, o CPI básico, excluindo itens voláteis, subindo até 0,2% em comparação com o mês anterior. Isso a gente até falou no episódio passado. A taxa de inflação anual geral foi de 3,2%. O índice de preço ao produtor também apresentou um aumento moderado de 0,2% em dezembro, com um aumento anual de 3,3%, ligeiramente abaixo das expectativas do mercado. Esses sinais de alívio da inflação levaram a uma ligeira diminuição nas taxas de juros e impulsionaram o mercado de ações dos Estados Unidos. No entanto, o Federal Reserve permanece cauteloso porque as vendas no varejo e a produção industrial permanecem robustas, indicando uma demanda forte e contínua. Espera-se que o Banco Central mantenha uma abordagem cautelosa à política monetária, com possíveis cortes nas taxas de juros mais tarde em 2025. Mas existe um risco crescente que o Fed opte por manter as taxas estáveis. Já o Banco Central Europeu debate corte de juros em meio a preocupações econômicas. A ata da última reunião de política monetária do Banco Central Europeu revela que os formuladores de políticas estavam divididos. Alguns membros favoreceram um corte maior de 0,5 ponto percentual para apoiar a atividade econômica em meio aos riscos crescentes, enquanto outros estavam preocupados que agir muito rapidamente pudessem enviar sinais errados aos mercados financeiros. Então, o Banco Central Europeu ele adotou uma abordagem dependente de dados, se é que dá para entender, tomando decisões futuras com base no desempenho econômico. O preço do petróleo mostrou uma volatilidade em meio a fatores geopolíticos. Internacionalmente, o petróleo experimenta uma alta volatilidade recente, fechando a semana em cerca de $80 por barril. O Brent Crude, conhecida aí a linguagem mais popular, vamos dizer assim, no meio econômico. Então, os fatores que contribuem para essa volatilidade incluem novas sanções ao setor de energia da Rússia pelos Estados Unidos, expectativas de aumento da demanda global projetadas pela OPEP e um acordo de cessar-fogo em Gaza. Esses eventos geopolíticos estão impactando o mercado de petróleo e criando incerteza. Vale a pena notar que os preços do petróleo caíram para $80 por barril na segunda quinzena de dezembro. Já o setor de serviço brasileiro desacelera, mas o consumo permanece forte. O setor apresentou uma desaceleração em novembro, com uma queda de 0,9% na receita real. No entanto, houve um ganho de 1,5% na métrica trimestral móvel. Embora algumas áreas como transporte de carga e serviços empresariais tenham mostrado fraqueza, os serviços prestados às famílias ganharam ritmo, indicando que a demanda do consumidor ainda é robusta. O índice de atividade econômica do Banco Central, o IBCBR, aumentou apenas 0,1% em novembro em comparação com outubro, refletindo a desaceleração nos serviços, na produção industrial e nas vendas no varejo. A economia brasileira deve crescer 2% em 2025, após uma expansão de 3,6% em 2024. Esse crescimento mais lento é previsto devido ao aumento da inflação,
condições financeiras mais apertadas e menos estímulos fiscais. A implementação no Brasil da reforma tributária, estabelecendo o imposto sobre bens e serviços, o IBS, e a contribuição para os bens e serviços, CBS. Esses novos impostos substituirão PIS, COFINS. Alguns aspectos controversos, como os benefícios fiscais para refinarias na Zona Franca de Manaus, foram mantidos, enquanto outros, como as isenções fiscais para fundos de investimento imobiliários, o FII e FIAGROS, foram vetados. A alíquota padrão do CBS e IBS está estimada em 28,5%, o que seria a mais alta do mundo. No entanto, a alíquota média será menor, em torno de 22%, devido à inclusão de vários produtos e serviços em regimes favorecidos. O próximo passo envolve definir como o Comitê de Gestão do IBS operará e como as receitas serão distribuídas entre os estados e municípios.